Fala galera! Nesse vídeo eu quero te mostrar as novidades do Python 3.10. Mas antes de eu chegar nisso, eu quero te explicar o porquê das novas versões do Python. Qual a diferença da versão 3.9 para 3.10? Por que a versão é 3.10 e não versão 4.0? E também te mostrar como que você faz para acessar essa versão 3.10, que ainda, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, está em beta, ou seja, ela ainda está sendo testada. Então vamos lá que eu vou explicar tudo com calma. E olha, eu vou aproveitar e vou te dar um presente. Eu preparei um PDF bem direto ao ponto com as 3 principais diferenças que a gente teve agora da versão 3.10. Então se você quiser baixar esse PDF logo para ver as diferenças e não quiser assistir o vídeo todo, ou então só para você baixar e ter isso com você para consultar quando você quiser, eu deixei um link aqui na descrição. Clica lá e acessa essa cartilha que eu preparei para vocês. Vai lá. Se você quiser direto ver as funcionalidades, pula essa parte inicial do vídeo, vai para a segunda parte do vídeo, que é onde eu vou te mostrar essas novidades e funcionalidades. Primeiro, vamos lá, por que a versão 3.10 e não versão 4.0? Bom, essa nomenclatura, digamos assim, que eles dão para as versões é de acordo com o que está acontecendo de diferente de uma versão para outra. Da versão 3.9 para a versão 3.10, normalmente surgem coisas novas da 3.9 para 3.10, só que os códigos que você fez na 3.9, na 3.8, na 3.7 e assim vai, ainda continuam funcionando na versão 3.10. Então é por isso, se ele mantém os códigos funcionando, foram muito poucas alterações de uma versão para outra, eles mantêm no mesmo número inicial, na versão 3 do Python. E aí tem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 até 3.10. Basicamente é isso. Agora, se em algum momento o Python lançar a versão 4.0, o que isso significa? Significa que provavelmente os códigos que você tem na versão 3, 3.1, 2, 3.10, não vão funcionar, né? Ou seja, não necessariamente vão funcionar na versão 4.0. É aí sim que o Python muda de uma versão para outra, de 3 para 4, beleza? Não é o caso. No caso ele está lançando a 3.10. E se você for ver em termos práticos para a gente, não vai ter diferença quase nenhuma. Tem algumas melhoriazinhas legais do Python, tem uma coisa ou outra que não é muito útil assim, mas que para algumas pessoas pode ser útil, pode ser interessante, e por isso que eles estão lançando isso. Mas para a galera geral, imagino assim como eu e você, não vai fazer tanta diferença assim, vai ter alguma diferençazinha e eu vou comentar dela já já. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você está aprendendo Python agora, eu não recomendo que você tente partir para a versão 3.10. Por quê? Porque ela ainda está em beta. E o que significa a versão ainda está em beta? Significa que ela ainda está sendo testada, que ela não necessariamente, digamos assim, está perfeitinha, que ela pode dar algum bug que não é esperado que dê aquele bug. Então se você está aprendendo agora, pode ser que você dê o azar de cair em algum bug que não deveria acontecer. E aí você vai ficar super confuso, tem pouca informação na internet ainda sobre isso, porque as pessoas ainda estão testando essa versão e assim vai. Então, se você está aprendendo Python agora, simplesmente não se preocupa. Faz a instalação padrão, que normalmente eu recomendo que o pessoal faça do Python, ou instalando o PyCharm, ou instalando o Anaconda, ou instalando os dois. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo em que eu te levo sobre todo esse processo de instalação, caso você queira, tá bom? Mas para a versão 3.10 a gente vai ter que fazer um processo diferente para conseguir instalar ela, porque ela está na versão beta. Então todas as ferramentas que usam Python ainda não estão adaptadas para essa versão 3.10. Quando ela se tornar a versão oficial, né, ou seja, quando a versão 3.10 sair oficialmente e já tiver toda testada e tal, e se tornar a versão oficial do Python, todas as ferramentas como o PyCharm e o Anaconda, eles automaticamente tornam disponível essa atualização para a versão 3.10 também, tá? Então você não precisa se preocupar, continua programando, continua aprendendo, segue sua vida numa boa e fica comigo no vídeo até o final para você ver essas diferenças efetivamente. Bom, beleza, líder, entendi tudo. Mas mesmo assim eu quero instalar o Python 3.10 no meu computador, mesmo que seja na versão beta. Como que eu faço? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou ter duas instalações do Python. No meu computador eu tenho o Python 3.8, que eu instalei junto com o Anaconda. Agora eu vou fazer a instalação do Python 3.10 diretamente pelo site oficial do Python, tá? Beleza, então como que a gente vai fazer isso? Primeiro passo, você vai abrir o seu navegador e vai chegar aqui no seu navegador e vai digitar assim, ó, Python Download, tá vendo? Python Download. E aí você vai entrar no primeiro link, que é o link oficial do Python, tá vendo? Python.org, que é o link oficial. E aí se você entrar aqui, você vai olhar que aqui, ó, nesse botãozinho amarelo, ele já te dá a versão oficial do Python atualmente. A versão oficial do Python, 3.9.6. Repara, eu no meu computador tenho 3.8. Eu nunca tive nenhuma dificuldade entre 3.8 e 3.9, então não tem problema, você não precisa ficar tão noiado com isso. Mas vamos partir para a versão 3.10. Para 3.10, no momento em que eu gravo esse vídeo, ela ainda está em beta.
Como ela ainda está em beta, você tem que entrar aqui, ó, em pre-releases, tá vendo? Bom, beleza. Então aqui, ó, aqui é justamente isso aqui que ele está falando. Ele está falando, ó, você quer ajudar a testar as versões de desenvolvimento de Python? Então você está testando a versão 3.10. Saiba que ela pode ter algum probleminha. Então eu vou entrar aqui em pre-releases. E aí quando você entra aqui, ele fala, olha só, a versão que atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, está em pre-release, é a versão 3.10. Então eu vou entrar aqui nela. E aqui ele vai explicar sobre a versão 3.10, vai falar, toma cuidado que você pode ter problema de compatibilidade durante essa fase de teste e tudo mais. E cita aqui as principais mudanças, tá? Dessas principais mudanças, essencialmente só 3 vão chamar mais a nossa atenção, que são as que eu vou comentar aqui. Mas se você quiser, aqui tem a explicação de todas elas, você pode entrar aqui e ver numa boa. E lá embaixo, arrasta até o final da página, você vai ver aqui, ó, uma lista com as novas versões e a instalação para cada sistema operacional. Então, eu vou usar essa daqui, ó, que é a recomendada dele, que é para o Windows 64 bits. Meu computador é 64 bits, meu Windows. Então, eu vou instalar essa versão aqui. Cliquei nessa versão e ele vai fazer o download para mim. Feito esse download, a gente vai clicar nesse arquivo, justamente para ele fazer a instalação do Python. Você vê que o arquivo do Python em si solto, ele é muito leve, ele é muito rápido de baixar. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos lá, eu vou levar você bem no passo a passo. Primeiro, eu não marcaria, deixaria desmarcado mesmo essa opção de adicionar o Python 3.10 ao path, tá? Ou seja, as variáveis de ambiente do seu computador. Por quê? Para ele não tornar a versão 3.10 a versão oficial do seu computador enquanto ela ainda está em beta, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em Customize Installation, tá vendo? A gente vai entrar nessa opção daqui, para a gente poder escolher o que a gente vai querer instalar, o que a gente não vai querer instalar e aonde a gente vai instalar isso, que vai ser importante também. Então tá lá. Feito, Documentation, vamos deixar isso aqui marcado, eu vou vir em Next, e aí ele vai perguntar aqui, olha só, você quer associar arquivos com o Python que você está instalando? Eu vou desmarcar essa opção e também vou desmarcar a opção de criar um atalho. E aqui no local de instalação do computador, eu vou escolher uma pasta também, eu recomendo que você faça isso. Escolha, pelo menos para a versão beta, tá? Se você estiver instalando a versão oficial, que já estiver liberada, eu já falei, tem aqui no link da descrição o passo a passo para você fazer isso. Mas se você estiver na versão beta, eu recomendo que você escolha uma pasta específica do seu computador para ter a versão beta. Por quê? Porque depois vai ser mais fácil de você gerenciar se você quiser deletar isso do seu computador em algum momento. Então eu vou vir aqui, ó, no meu usuário, e aí dentro do meu usuário, eu vou procurar aqui, ó, em documentos, tá vendo? Em documentos, e aqui dentro eu tenho aqui, ó, Python 310, tá vendo? 310. Foi a pasta que eu criei. Se você quiser, você pode criar uma pasta no seu computador, dentro de documentos, chamada Python 310, ou seja, 3.10. E aí eu vou clicar OK, e eu vou mandar ele instalar nessa pasta aqui. Então aqui eu vou chegar e vou clicar Install. E aí nesse momento ele vai instalar o Python dentro daquela pasta. Então se em algum momento eu quiser desinstalar o Python do meu computador, é muito fácil. Você vai lá no painel de controle, desinstala o Python e depois deleta aquela pasta. E aí pronto. Tudo que você tinha do Python 3.10 vai ter sido desinstalado, porque você colocou ela num local específico, de fácil acesso e assim vai. Beleza? Bom, agora é só você esperar esse processo todo terminar, ele vai terminar a instalação aqui e a gente pode partir justamente para testar as diferenças do Python 3.10 para outras versões antigas do Python. Beleza, feito isso, você pode fechar essa janela de instalação e agora a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui, ó, o PyCharm. O PyCharm é um gerenciador de códigos em Python. Eu recomendo sim que você use o PyCharm, ele é muito bom. Vou deixar o link da instalação dele aqui na descrição também, caso você queira. E por que eu estou usando ele? Porque agora a gente vai rodar 2 códigos em Python, ou seja, a gente vai ter 2 coisas em Python rodando em paralelo, a versão 3. As versões antigas e a versão 3.10, que é a versão nova que a gente acabou de instalar. Se você olhar nesse projeto aqui inicial que eu estou mostrando para você, nesse arquivo aqui, olha só, se você clicar em File, vier aqui em Settings, tá vendo? Você pode ver aqui, ó, dentro de Project in Python Interpreter, tá vendo? A versão do Python que você está usando, ó, Python 3.8. Então eu estou usando a versão do Python 3.8. Então esse código daqui é o Python 3.8. Mas eu vou clicar aqui, ó, em File e vou clicar em New Project, tá vendo? E aí aqui eu vou criar um ambiente virtual, tá vendo? Um Virtual Env. Clica aqui, ó, em New Environment Using Virtual Env. Por quê? Porque aqui eu vou chamar aqui, ó, Novo Python. Eu vou ter esse projeto chamado Novo Python que a gente vai testar a versão 3.10 do Python. E aí aqui tem uma parte muito importante, que é o seguinte. Aqui, tá vendo aqui, ó, que você tem, ó, Base Interpreter. Isso aqui é quem? É qual Python você vai usar. E se você clicar aqui nesses 3 pontinhos, você consegue ver, escolher, ó, o local do seu computador onde está o Python que você quer usar. Então no meu caso, eu vou clicar nessa setinha aqui para baixo, tá vendo? E eu tenho aqui, ó, outras versões do Python em que eu quero usar. A versão que eu quero usar é a versão 3.10.
A versão 3.10, onde é que ela estava instalada? Em documentos, Python 310. Lembra que a gente criou aquela pasta? Então vou selecionar essa opção aqui. Ah, Lira, mas não aparece para mim essa opção quando eu clico na setinha para baixo. Se não aparece, você clica aqui ó, nos 3 pontinhos, vai lá, ó, disco local C, usuários, e abre lá, ó, Python, que é o meu usuário. Aí eu venho aqui em documentos, que foi onde a gente colocou, e aí dentro de documentos a gente criou a pasta, ó, Python 310, e aí dentro da pasta Python 310 você vai selecionar o executável do Python, tá vendo? Python.exe. E aí vai clicar em OK. Pronto, ele selecionou. Esse aqui vai ser a base desse ambiente virtual que você está criando. Então você vai criar um ambiente no Python, um local no Python, isolado do resto do seu computador, que tem o Python 3.10 funcionando. E aí eu vou clicar em Create. E aí isso vai demorar um pouquinho, vai demorar um tempinho. Você vai ver aqui, ó, ele carregando. E aí se você reparar agora, eu tenho duas janelas, tá vendo? Ó? Eu tenho a janela do novo Python, que é o Python 3.10, e eu tenho essa outra janela aqui que tem o Python 3.8. Então agora você espera um pouquinho, espera ele terminar de criar esse ambiente virtual aqui que ele está criando. E aí depois que ele fizer isso, pronto. Dentro desse projeto, dentro desse ambiente que você está aqui, desse novo Python que a gente acabou de criar, aqui roda Python 3.10. No resto do seu computador, roda Python 3.8. Mas aqui roda Python 3.10. Pronto, galera. Feita toda a configuração, agora eu vou clicar aqui ó, com o botão direito e vou adicionar um arquivo Python, que vai ser justamente a nossa versão do Python 3.10. Você pode dar o nome que você quiser. Normalmente o primeiro arquivo é do nome de main, né, de principal, arquivo principal, e aqui a gente vai fazer os nossos códigos. E bom, quais são então as novidades do Python 3.10 para a gente construir aqui dentro? Como eu comentei, lá no site do Python tem uma lista com todas as novidades, mas são 3 principais novidades. São mensagens de erro mais intuitivas. A gente tem também uma nova estrutura no Python, que é o match case, que a gente já vai chegar. Pessoal que programava em outras linguagens já vai reconhecer com esse nome, match case. Pessoal do, por exemplo, do VBA vai reconhecer como select case e assim vai. E também a gente tem o que eles chamaram de parênteses para gerenciar contexto. Eu achei meio ruim esse nome, então eu vou dar um exemplo para vocês mais prático com o with, beleza? With com parênteses. Vamos colocar assim, que eu acho que vai ficar mais tranquilo de todo mundo entender. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro, mensagens de erros mais intuitivas. Eu vou construir o código aqui no Python 3.10, que a gente vai rodar esse código tanto no 3.10 quanto na versão anterior do Python. E aí seja a versão que você tiver no seu computador. Pode ser a 3.8, como o meu, ou outra versão. Só para você ver a diferença acontecendo. Então, por exemplo, digamos que eu tenha lá um e-mail que é o e-mail lira@gmail.com, que claramente não é o meu e-mail, isso aqui eu inventei na minha cabeça agora. E aí eu quero identificar se tem, por exemplo, o texto Gmail dentro de lira@gmail.com, para descobrir se esse e-mail que está aqui, esse texto que está aqui, é um e-mail do servidor Gmail, tá? Então eu vou fazer assim, ó, if Gmail, beleza? In lira@gmail.com. Só que digamos que eu esqueci de colocar os 2 pontos aqui no final. E eu vou falar, ó, se Gmail está dentro de lira@gmail.com, então printa para mim, ou seja, exibe para mim, servidor é Gmail, beleza? Então estou só verificando se o servidor do e-mail que está aqui é Gmail. E aí se eu rodar esse código agora, nesse momento, olha o que vai acontecer. Botão direito e run. Olha lá, eu rodei e ele falou, olha só, deu um erro de sintaxe. Eu esperava que você colocasse 2 pontos. E aí ele bota a setinha para os 2 pontos. Aí você fala, pô Lira, mas me parece muito com as mensagens de erro antiga. Sim, parece. Só que deu uma leve melhorada. Olha só, eu vou copiar esse código que está aqui e vou colar esse código agora numa versão do Python 3.8 e vou rodar. Olha só o que acontece. Se eu rodar assim, ele fala, olha só, erro de sintaxe, sintaxe inválida e bota a setinha. Então você teria que olhar para cá e falar, ué, o que está de errado aqui nessa linha? Ah, tá faltando os 2 pontos. Enquanto que na versão 3.10, ele diz para você, ó, eu esperava que você me desse 2 pontos. Beleza? Então agora ele diz pra gente o que é esse erro de uma forma mais, digamos assim, específica, mais detalhada para te ajudar a identificar esse erro. No caso aqui eu botei um exemplo bem simples, mas pense em exemplos mais complexos, códigos maiores. Fica mais fácil de você achar o erro. Quer ver? Vou te mostrar outro exemplo. Digamos que você tivesse colocado sim os 2 pontos, mas você esqueceu de indentar. Você tirou aquele tabzinho do início. Na nova versão do Python, que é essa daqui que você está vendo agora, eu estou no novo Python, se você rodar esse código, olha o que ele vai falar para você. Ó. Indentation error.
Aí ele fala, eu esperava que você, depois do bloco if, na linha 2, fizesse uma indentação. Ele fala, ele explica, ó, eu esperava uma indentação no bloco que vem depois do if, que está na linha 2. Ele detalha exatamente onde está o erro para você. Enquanto que se você fizer esse mesmo procedimento, vamos copiar de novo, ó, copiei essas duas linhas de código na versão 3.8 ou 3.9 ou qualquer outra versão e rodar esse código, olha o que ele fala para você, ó. Erro de indentação. Esperava que você tivesse indentado o bloco. E aí ele não diz aonde exatamente. Beleza, ele bota aqui uma seta, ele diz aqui qual é a linha, mas ele não detalha tanto assim. Então é isso. Foi o que eu falei, a diferença da versão 3.10 são pequenas, mas essa aqui é uma delas. E pensa que em códigos maiores, isso aqui acaba se tornando mais importante, porque ele detalha melhor as coisas para vocês. Então essa é a primeira diferença. Vamos para a segunda diferença, o match case. O match case não adianta você tentar rodar em versões antigas do Python, porque não vai funcionar, beleza? O match case ele só existe na versão nova do caso. E qual é o objetivo do match case? O objetivo do match case é evitar que você fique fazendo if alguma condição, else, if alguma outra condição, else, if alguma outra condição, else, if, e assim vai. É facilitar a escrita de seleção de casos. Por exemplo, no próprio caso do e-mail que a gente colocou aqui, do e-mail era Gmail. Se eu queria verificar se o e-mail é Gmail, e aí se eu quero verificar se ele é Hotmail, se ele é Outlook, se ele é Yahoo, e assim vai. Como que eu faria isso? Eu faria assim, ó, definiria um e-mail, que vai ser, por exemplo, lira@gmail.com, e eu teria que verificar aqui, ó, if gmail in lira@gmail.com, e aí alguma coisa que eu quero fazer aqui dentro. E aí eu ia ter que fazer else if hotmail in lira@gmail.com. Repara, eu vou ter que escrever muito isso para cada um. Else if yahoo in lira@gmail.com e assim vai. Beleza? Ou seja, eu vou ter que escrever muito para conseguir fazer isso. Agora, ele simplifica a nossa vida nisso. Isso aqui pode ser útil para casos como esse daqui que eu te mostrei, mas também, por exemplo, para erro de internet. Quando você está trabalhando, por exemplo, com... Não sei se você já viu que você entra numa página e ele fala assim, erro 404, erro 500 e assim vai. Quando você está construindo algum site ou quando você está construindo uma API ou alguma coisa do tipo, você tem que tratar esses erros diferentes. E aí você consegue, você teria que ver, se o erro for 404, então eu vou fazer alguma coisa. Se o erro for 500, então eu vou fazer outra coisa. Se o erro for... E assim vai. E agora com o match case facilita, olha só. Você define uma variável erro, e aí você faz assim, ó, match erro. Ou seja, match e a variável que você definiu aqui. E aí agora você vai colocar o caso de cada uma dessas variáveis. Então você vai botar assim, ó, caso 404. Caso, então o que isso aqui está escrito? Isso aqui está escrito o seguinte, olha só. Eu vou avaliar o valor da variável erro. Caso o valor da variável erro seja 404, o que eu quero exibir para o usuário? Eu quero exibir o erro 404, que é página não encontrada. Beleza? Então, digamos isso, a pessoa tentou entrar num site e aí deu um erro nesse site. E agora a gente vai definir qual mensagem tem que aparecer para o usuário quando ele tenta entrar nesse site. Então tá lá, ó. Se o erro que deu foi 404, esse erro, o padrão dele é página não encontrada. Então, ó, case 404, eu vou exibir para o usuário a mensagem de página não encontrada. Aí tem um outro erro também que é muito usado, que é o erro 401. O que é o erro 401? O erro 401 é o erro de acesso não autorizado. Então eu vou botar print acesso não autorizado. Beleza? Agora tem um outro erro que é o erro 500, que é o erro de erro interno do servidor. Então eu vou botar 500 e vou exibir para o usuário, ó, erro no servidor. Então repara o seguinte, se der um erro aqui, independente do erro daqui, se o erro for 404, ele já vai para esse caso daqui. Se o erro for 401, ele já vai para esse caso daqui. Se o erro for 500, ele vai para esse caso daqui. Ué, e se o erro não for nenhum desses aqui? Aí você pode botar aqui, ó, case, e aí você cria uma variável, case e outro valor. Ou seja, caso o erro seja um outro valor qualquer, e aí que é a variável, isso aqui se torna uma variável para você, você bota assim, ó, print, por exemplo, essa mesma variável, a variável outro valor. Então o que vai acontecer? Olha só, se o erro for 404, ele vai me exibir página não encontrada. Se o erro for 401, ele vai me exibir acesso não autorizado. Se o erro for 500, ele vai me exibir erro no servidor. Se o erro não for nenhum desses três erros aqui de cima, ele vai me exibir o quê? O valor do erro, que ele armazena nessa variável daqui. Olha lá, vamos rodar isso aqui, ó. Rodei. Tá lá, ó, página não encontrada. Por quê? Porque o erro é 404. Vamos dar aqui para o erro 401. Rodei.
Olha lá, acesso não autorizado. Tá vendo? Ó, erro 401, acesso não autorizado. Pô, e se fosse erro 501? Erro 501 não tá aqui. E ninguém dessa lista. Se você rodar esse código, olha lá o que ele fala, erro 501. Tá vendo? Ele só printa para você o erro, porque eu defini esse case e outro valor. Se você não tivesse definido esse case e outro valor, olha o que ia acontecer. Ele não exibe nada para você, porque não é nem 404, nem 401, nem 500. Então, esse match case ele é como se fosse um se o valor da variável erro é igual a 404, então faz isso. Se o valor da variável erro é igual a 401, então faz isso. Se o valor da variável erro é igual a 500, então faz isso. Caso contrário, ou seja, o caso contrário é case, e aí você cria uma nova variável aqui dentro. Caso seja um outro valor, ou seja, caso seja qualquer coisa que não é um desses valores aqui, essa variável outro valor vai ser o valor do erro. E aí você pode mostrar aqui, ó, print, por exemplo, erro não encontrado. Alguma coisa do tipo. E aí se você rodar o caso agora, ele vai falar, ó, erro não encontrado. Por quê? Porque o erro não estava nesse primeiro caso, não estava no segundo caso, não estava no terceiro caso. Essa é a lógica do match case, beleza? E aí esse match case pode ser um pouco mais simples, como esse caso daqui, como pode ser um pouco mais complexo às vezes, colocando, por exemplo, intervalos de valores. Eu quero ver se um vendedor vendeu mais do que R$1.000, se ele vendeu mais do que 1.500, se ele vendeu mais de 2.000, e para dar um bônus diferente para ele de acordo com a faixa de venda dele, você também pode usar o match case para isso. É para facilitar a criação da estrutura de if, onde você tem várias condições do tipo if, else if, else if, else if e assim vai, beleza? Se vocês quiserem que eu entre mais a fundo no match case, que eu detalhe mais ele, que enfim, que eu faça uma aula só focada no match case, mas eu só vou fazer isso se realmente interessar vocês, então deixa nos comentários para mim. Vamos para a nossa última alteração aqui dentro, que é o quê? Parênteses, que eles chamaram de parênteses para gerenciar contexto, né? O que é esse parênteses para gerenciar contexto? Basicamente é o seguinte, dentro do Python a gente tinha uma estrutura, tem uma estrutura que é a estrutura do if. E a estrutura do if, o que você faz com ela? Você pode abrir um arquivo, por exemplo, eu vou usar essa estrutura para criar um arquivo de texto, nesse arquivo de texto eu vou escrever uma mensagem e vou salvar. Então, por exemplo, with arquivo.txt no modo de escrita, w, as arquivo, vou explicar direitinho tudo que eu estou escrevendo aqui, tá? Arquivo.write lira é brabo. O que é isso daqui? Basicamente é o seguinte, olha só. A estrutura do with, o que ela faz? Ela vai abrir o arquivo txt e o que é esse w? É um parâmetro que você tem que passar para ele. Aqui você vai passar ou w ou r. R se você quiser ler o arquivo txt. W, R de read, né, em inglês. W é se você quiser write, ou seja, se você quiser escrever no arquivo txt. Como a gente quer escrever, ou seja, eu quero criar um txt e escrever uma mensagem dentro dele, aqui você tem que passar o parâmetro write, beleza? E aí esse as arquivo é só para dar uma variável para esse arquivo que você acabou de abrir. Então o que esse with está fazendo? Ele está abrindo um arquivo txt em modo de edição, em modo de escrita, e atribuindo esse arquivo aqui a essa variável que eu criei, que eu chamei ela de arquivo. E aí que eu falo arquivo.write lira brabo. Então se eu rodar o código nesse momento, do jeito que ele está aqui, olha o que vai acontecer. Ele criou para mim aqui, tá vendo? Ó, criou aqui um arquivo txt. E dentro desse arquivo txt tem aqui, ó, lira é brabo, beleza? Obviamente ele tem aqueles negócios de caractere especial e tal, mas não é a nossa preocupação agora. Tá funcionando, ele está escrevendo lira é brabo ali dentro. Ok. Mas se eu quisesse escrever esse texto em mais de um arquivo, se eu quisesse editar mais de um arquivo de uma vez, como que eu faria para fazer isso? Bom, você tem duas opções. Ou você faz dois desse cara daqui, né? Faz isso daqui para um arquivo 1, e chama esse arquivo de arquivo 1. Tá vendo? Copia esse cara e vem aqui e faz para o arquivo 2, arquivo 2, arquivo 2 e pronto. E aí, se você rodar esse código, ele vai criar os dois arquivos. Ele vai criar, vai aparecer aqui, ó, o arquivo 1 e o arquivo 2. Tá vendo? E dentro de cada um desses arquivos está escrito lira é brabo. Ok, vamos deletar esses arquivos aqui. Ó. Vamos deletar. Selecionei esses três arquivos txt, botão direito, e vou vir em delete, para a gente deletar esses caras. Show de bola. Delete anyway. Pronto, deletei esses caras. A outra opção que você tinha, e repara, essa outra opção ela já existia nas versões anteriores do Python, acompanha comigo. Era você chegar aqui do lado e fazer assim, olha, open
arquivo2.txt w as arquivo 2. Tá vendo? Você poderia colocar isso tudo dentro da mesma linha, ó. Com um arquivo as arquivo 1, o outro arquivo as arquivo 2, um outro arquivo as arquivo 3, e assim vai. E aí eu vou botar aqui, ó, arquivo 2.write lira é ninja. Tá vendo? Se você rodasse isso daqui já ia funcionar numa boa. Ele vai rodar, ele vai criar os dois arquivos aqui, e no arquivo 1 ele escreveu lira é brabo, e no arquivo 2 ele escreveu lira é ninja. Beleza? Ignora um pouco o exemplo do lira é brabo e lira é ninja. Show! Só que agora, o que você consegue fazer? Para você não ter que escrever, por exemplo, se eu quisesse abrir mais um arquivo e ter que escrever ele mais aqui para o lado, agora o que você consegue fazer é o seguinte, olha só. Eu vou colocar esses caras todos entre parênteses, e a partir do momento que você coloca eles entre parênteses, você pode dar um Enter aqui, ó. Você pode separar cada elemento depois da vírgula, tá vendo? Ó, vou repetir, ó. Vou repetir. Vem cá, vem comigo. Você consegue agora, você tinha que escrever assim, agora você consegue abrir o parênteses numa linha e depois de uma vírgula, depois que você tiver uma vírgula aqui, ó, que separe o primeiro comando do segundo comando, você pode dar um Enter depois dessa vírgula e só fechar o parênteses lá no final. Por quê? Porque agora o Python entende o parênteses para gerenciar o contexto desse with. É isso que esse parênteses para gerenciar contexto quer dizer. É o quê? Ele entende que se esse parênteses abriu nessa linha, o comando do with só termina quando esse parênteses fechar. Então você pode ter esse parênteses em outra linha também. Beleza? Como eu falei, é uma modificação pequena. Não acho que é uau, caramba, revolucionário. Não, não é nada revolucionário. É uma modificação pequena, mas que aconteceu e eu estou explicando para vocês. Então se você rodasse assim nas versões antigas do Python, ele não ia funcionar. Se você rodar assim na versão nova do Python, ele vai funcionar. Ó, rodei. Você está vendo que o PyCharm ainda não reconhece, ele fica marcando. Ó, o match case ele não reconhece ainda. Ele não reconhece isso daqui, ele acha que tem um erro aqui dentro, só que funciona. Ele cria o arquivo 1 e ele cria o arquivo 2 numa boa, tá vendo? Ele consegue editar esses caras numa boa, isso aqui funciona. Por quê? Porque no Python 3.10, isso daqui funciona. O PyCharm, como nesse momento ele está em beta ainda 3.10 e o PyCharm ainda não está reconhecendo a 3.10, ele ainda não reconhece isso daqui no momento que eu gravo esse vídeo. Mas, futuramente, assim que a versão 3.10 ficar a versão oficial, o PyCharm vai conseguir reconhecer, vai ser tudo numa boa. Mas eu queria mostrar para vocês essas três diferenças aqui. Espero que eu tenha conseguido mostrar. Normalmente essas diferenças são coisas assim, bem peculiares, sabe? Bem específicas. Então, talvez isso aqui foi um dos primeiros vídeos de Python que você viu. Você vai falar, meu Deus, Lira, se confundiu minha cabeça tudo. Eu achei que eu estava aprendendo Python, agora eu tô perdidão. Relaxa, isso aqui não é vídeo para você, digamos assim, aprender mais Python. Isso aqui é para você entender quais foram as diferenças e para a galera que já tem algum contato com Python e que já está começando a avançar, entender, putz, agora então eu posso usar o match case, que legal. Putz, agora então tem esse negócio do parênteses. Bacana, pode ser que seja útil para mim. É isso. É uma informação que pode ser que seja útil para você em algum código que você tenha especificamente e particularmente as mensagens de erro, você não precisa fazer nada, ela automaticamente vai ficar melhor para a gente. Beleza? Bom, espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para continuar aprendendo Python com a gente. E se tiver alguma sugestão também de conteúdo, pode mandar nos comentários. A gente está sempre de olho nos comentários. Isso aqui foi um pedido de muitas pessoas e a gente resolveu gravar um vídeo para vocês mostrando essas diferenças. Apesar de não ser lá grandes coisas assim, tá aqui as diferenças. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.